Então vamos começar, meu querido Rafael Almeida Riso. Começou o que já é comum na Colômbia e em alguns outros países, começou a perseguição ao Instituto Atlas, hein? Vamos lá. E não veio não veio do PT, não. Tá? Olha. Não veio do PT, não. Põe na tela. Cássio Nunes Marques, ministro nomeado pelo Bolsonaro, determina a suspensão de pesquisa que apontou queda de Flávio Bolsonaro. Divulgação do levantamento ocorreu após o vazamento de um áudio e uma conversa do senador pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vocaro. O que acontece? A pesquisa Atlas, realmente a última que tinha saído, oficialmente aquela que me deu 7%, 6,9%, praticamente 7%, ela veio com alguns detalhes, tá? Na pesquisa, uma das perguntas que foi feita foi, eles passam o áudio do Flávio e perguntam o que acham do Flávio e tal, o que você acha que isso vai comprometer o senador. Pois bem, o Flávio, o Bolsonaro, primeiro pegou o famoso jornalista do Botox, Cláudio Dantas, ele, o Cláudio Dantas, todo botocudo, ele veio falar que a pesquisa estava enviesada, que ela estava fazendo a cabeça da pessoa que era pesquisada, porque ela passava o áudio do Flávio. E aí os bolsonaristas compraram essa tese, porque eles sabiam que viria uma pesquisa Atlas ruim para eles. Pois bem, vamos lá, vamos começar a responder aqui a turma do bolsonarismo e até essa ação muito mal feita e essa decisão horrível do Cássio Nunes Marques, tá? Pesquisas fazem esse tipo de sondagem aos montes. Várias pesquisas fazem avaliações de governo junto com a pesquisa presidencial. Várias, isso é normal, todas fazem. Esta da Atlas, o que ela fez? Tem as perguntas, ou seja, toma de cara as perguntas envolvendo a eleição presidencial, e aí no final vem a sondagem sobre vários temas. O maior, vamos colocar aqui, a maior alvo desse tipo de coisa é em geral quem é mandatário, quem é presidente da república, porque depois de fazerem a pesquisa presidencial, vem pesquisa sobre inflação, preços dos alimentos, segurança, tal. Em resumo, a resposta que o cara dá sobre o Flávio é depois da pesquisa de voto. É óbvio, não interfere. E isto é aceito no mundo inteiro. Aí os Bolsonaro responderam, né? Ai, que absurdo, não sei o que. E conseguiram uma liminar porca do Cássio Nunes. E não há o que dizer, é uma liminar porca. Porca. Pra impedir a divulgação. E difícil, porque assim, estamos falando realmente de um país que pesquisa eleitoral é um nicho de mercado fechado. As pesquisas que são minimamente... As pesquisas que são minimamente sérias aqui no Brasil, infelizmente, tem que ser pesquisas que têm participação internacional. E essa é a beleza da Atlas. Como ela é um instituto internacional, a Atlas ela não vai... A tendência da Atlas, eu espero, né, mas parece ser o caso, é de não se vender para os políticos ou para uma determinada emissora. Eu já expliquei para vocês dos interesses de quase todas. A Paraná Pesquisa é bolsonarista, tem negócios com a turma do bolsonarismo. Um negócio assim, eles fizeram pesquisa pro Bolsonaro em 2022. A Quest, eu nem comento, né? Eu já mostrei para vocês. O Instituto de Pesquisa Quest tem contratos de assessoria com clubes de Minas, clubes de tênis em Minas Gerais, da turma da elite de BH, que é ligada ao Zema, com a Localiza, que é do maior doador do Zema, com a CEMIG, que é uma empresa estatal de Minas. E aí ele ficava falando bem nas reuniões de consultoria, né, o cara da Quest, sobre o Zema. Antigamente tinha a famosa CNT Census, que era um instituto de pesquisa que fazia pesquisas enviesadas pro PT. Isso, o Vox Populi, você lembra do Vox Populi, Riso? Lembro. Era outro que fazia pesquisas pró-PT. Sumiu? Sumiu. Nunca mais ouvi falar do Vox Populi. Então, por que eu tô falando disso? Eu já confiava na Atlas antes de eu ser pré-candidato e confio hoje. E a Atlas costuma sofrer represálias e perseguições em vários países, especialmente países de terceiro mundo. Ela teve problema agora na Colômbia, vários lugares. Os caras querem impedir divulgação de Atlas, atacar Atlas. Atlas ela já virou um hit. Quase todos os lugares tem Atlas, a Atlas passa por perseguição. Like na live. Tá, então, esse é o patético cenário à disposição. Então, veja só, o presidente do TSE determinou nesta segunda-feira a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa da Atlas. A pesquisa apostou em maio queda de 5 pontos na intenção de votos. Com isso, apenas a empresa não poderá manter os dados... manter os dados em seus canais oficiais. A divulgação, levantamento, blá, blá, blá. Em resumo, né, a Atlas não pode divulgar no site oficial da Atlas a pesquisa, o que quer dizer absolutamente nada.
Só pra ficar claro. Né? Também como é uma liminar não quer dizer nada. Mas denota já uma postura de gestão de crise de desespero da pré-campanha do senhor Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem uma pré-campanha horrenda. Eles estão gastando os rios de dinheiro nas viagens do Flávio Bolsonaro, naqueles eventos que custam fortuna. Cada evento ali é 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Fora que ele tem que voar de jatinho, a hora do jatinho é uma fortuna. Então é uma campanha muito cara, né? Ele já gastou, volta ao local, o Flávio gastou milhões nessa campanha e ruim. E ela é ruim porque ela é ruim de nascença. Uma campanha que nasce ruim de nascença não tem muito o que se fazer. Ela nasce ruim porque o candidato é ruim, porque o candidato é envolvido em escândalos de corrupção, o candidato não tem proposta, foi um péssimo senador, foi um péssimo deputado estadual, então não há muito o que se esperar do senhor Flávio Bolsonaro. Tá? Então é natural que eles tenham que fazer uso desse subterfúgio. Mas isso, né, vamos lembrar, o Flávio é o candidato igual o Caneta Azul que avisou que não vai divulgar suas propostas porque vai perder voto. Tipo... Mas isso vai me abre espaço agora para uma outra discussão que eu acho importante, porque eu fui alvo de uma eu fui entrevistado, uma boa entrevista eu fiz para um jornalista, já ela vai sair. E quem é o marqueteiro? Eu falei, não existe marqueteiro no MBL. E não vejo com bom tom a ideia de algum pré-candidato nosso ter marqueteiro. E por quê? Eu acho que se você precisa de um marqueteiro para fazer a campanha, em essência, sua campanha é sobre mentira. Eu conheci marqueteiros, não é que são más pessoas. Boas pessoas, pessoas lidas. Em geral, os marqueteiros têm cultura, são inteligentes. Agora, se você, como pré-candidato, você precisa de um marqueteiro para te falar o que você tem a dizer, significa que você não é um candidato a nada. Significa que você não tem um projeto para o Brasil. Veja, qual é a função da minha pré-candidatura? Em última instância, ganhar a eleição? Lógico. Mas eu tenho que ganhar para implementar a minha agenda. E é uma agenda de Brasil que tem livros publicados. Então minha função é divulgar uma agenda política de Brasil da melhor maneira possível. Pagando o preço por coisas que o cidadão eventualmente não vai concordar. Quando você contrata um marqueteiro e o marqueteiro diz o que você tem que falar, como você tem que se vestir, deixa eu entender. Então, você não é nada. Você é um produto genérico numa prateleira. Então eu tenho uma ressalva muito grande essa coisa do marqueteiro. E o Flávio fica mudando de marqueteiro como quem muda de cueca. O Lula também tava, né? Que ele manteve o Sidônio. Mas o Lula uma hora era o João Santana, antes era o Duda Mendonça. Eles ficam lá também pulando atrás de marqueteiro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu conheço casos, só pra falar pra vocês, que as propostas de um candidato são montadas pelo marqueteiro. O marqueteiro faz pesquisa. Você tá rindo, Riso? A gente sabe que é isso. Sim. Ou então o marqueteiro ele levanta assim, ele faz aquelas pesquisas, quanti, que é aquelas pesquisas que pegam a opinião geral dos brasileiros. A preocupação brasileira é segurança, é corrupção. Aí ele vai lá e cria umas propostas lá sobre segurança e educação. E aí depois ele faz a quali, que aí ele bota um grupo de pessoas que se chama Focus Group dentro de uma sala, e aí eles botam vídeos e ficam discutindo sobre as preocupações daquele perfil eleitoral para ter conclusões, e aí ele cria as propostas do candidato e a campanha do candidato. É por isso que as campanhas dos candidatos são todas absolutamente genéricas. Tem coisa mais genérica, por exemplo, do que as campanhas à la Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, ela quer saúde, ela quer emprego na ponta, ela quer transporte de qualidade, ela quer segurança, tá? E olha só, ela não aguenta mais a roubalheira dos políticos. Isso é só platitude essencialmente genérica. Tá, me fala aí uma política de corte de gastos do governo que você vai ter que fazer que é impopular. Olha, nós vamos cortar aquilo que é desnecessário, igual a dona de casa faz quando ela tá com o orçamento apertado. Vai ter que no mês cortar um pouco da bolacha, tá? De uma visita às vezes no restaurante, mas tudo em prol da família ficar feliz. Esse é o discurso do marqueteiro. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu acho que a nossa pré-candidatura, se ela vencer a eleição, ela vai reescrever o playbook eleitoral. E o que é reescrever o playbook eleitoral? Vamos falar a verdade o tempo todo. Eu fui hoje na Band, na Rádio Bandeirantes, e lá na Rádio Bandeirantes eu fui nessa linha. Um cara me perguntou, reforma fiscal, eu falei, ninguém vai falar que vai precisar desindexar aposentadoria e BPC do salário mínimo, que é altamente polêmico, que vai precisar fazer outra reforma da Previdência. Ninguém quer falar pro eleitor isso. Querem mentir pro eleitor, e eu vou falar. Olha como é libertador. Falei, galera. Tá dito. Sou contra esta PEC vagabunda do fim da escala 6x1, que é ilusão pro trabalhador. E daí? Falei, tá falado.
Vai ter gente que não concorda, como no meu Instagram, né, que agora ele vem crescendo, então tem muita gente que não é missionário, tem gente que tá seguindo o pré-candidato Renan. Pô, Renan, discordo de você. Beleza, você discordou, mas você sabe minha opinião. Não tô mentindo pra você. Não é muito mais verdadeiro? E mais, eu acho que esses marqueteiros são meio chongos. A pessoa vai preferir um cara que fala uma opinião contrária na cara dela do que a pessoa que engane ela, porque as pessoas estão cansadas do político que apenas mente pra elas. Então, o desenho, né, como é que eu posso colocar? O desenho de uma pré-candidatura séria é uma pré-candidatura que não tem marqueteiro. E minha pré-candidatura não terá marqueteiro. Ah, quem é o marketing? O marketing é eu, o Riso, é o time nosso, que não é o marketing. É tipo, qual a melhor maneira de divulgar essas nossas ideias sem esconder as ideias? Pronto. Ó que tranquilo. Nossa. Né? Ah não, você chegar pra esses caras assim, e os caras são obrigados a dar uma opinião impopular. Nossa. E vou te falar, o próprio Bolsonaro era um candidato supostamente de sistema que tinha medo de falar a verdade pro eleitor. Não tentou sabotar a própria reforma da Previdência, que não era dele, no fundo veio do governo anterior, mas isso não interessa muito. Né? E aí eu vou falar uma coisa, o PT, por mais que minta e minta muito pro próprio eleitor, tanto que a última campanha do PT não teve nenhuma proposta, foi só o Lula falando de picanha e tal, o PT como partido, fora da candidatura do Lula, ainda tenta defender uma agenda que é altamente impopular com os brasileiros. O PT é pró-aborto. Isso é majoritário na sociedade civil. Os brasileiros são contrários vamos dizer, ao liberou geral na questão do aborto. O PT ele tem uma agenda pró-bandido. O PT defende criminoso. O PT não quer aumento de penas. O PT não quer fim da maioridade penal. E o PT luta por essa agenda pró-bandido por aí e não esconde. Então fica aquela coisa em que os esquerdistas, né, tirando a missão, tem mais bagos para defender aquilo que é impopular do que a direita. A direita é um bando de influencer que só quer ganhar seguidor e like, não tem coragem de bancar o jogo. Então, a gente tem que ser corajoso. Não tem aquele lema, olha, falta aos bons a audácia dos canalhas. Falta aos bons a audácia dos canalhas. Os canalhas do petismo são mais audazes a ponto de falar coisas que atentam contra o brasileiro na cara do brasileiro. E ganham a eleição. Tô errado? E ganham a eleição. O partido mais vencedor desde a redemocratização. Ó, o Daniel Bezemati falou, pesquisar, Transpós Carnaval fez praticamente a mesma pergunta sobre o desfile de escola de samba sobre Lula. É verdade. Que foi altamente impopular pro Lula, sofreu danos de imagem ali.